Bem-vindo a mais uma aula de Física, né, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre quantificação das trocas de calor e mudanças de estado, certo? Só que a aula de hoje é aula de exercícios, viu? Nós vamos responder os exercícios, né, e comentados também, ok? Então, esse é o tema da nossa aula. Então, vamos para a primeira questão. Então, a primeira questão diz o seguinte. Para aquecer 500 gramas de uma certa substância, né, de 20 para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. Então, pergunta se a capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente, né? Aí tem as opções, né? Letra A, 8, capacidade térmica, e 0,08 calor específico, né, com suas respectivas unidades. Letra B, 80 e 0,16. Letra C, 90 e 0,09. Letra D, 95 e 0,015. E letra E, 120 e 0,12. Ok? Bom, então vamos aqui separar os dados da questão. Então a massa, né, é de 500 gramas, já que ele disse que era para aquecer 500 gramas de certa substância, né? Então estamos falando da massa, 500 gramas. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a temperatura final é de 70, né? Isso porque ele vai de 20 para 70. Então, nós temos 500 gramas de uma certa substância a 20 graus Celsius, ele vai ser aquecido e ele vai subir a sua temperatura para 70, ok? Então diz que para que isso acontecesse, foram necessários uma quantidade de calor de 4.000 calorias. Então essa foi a quantidade de calor que foi disponibilizado para essa situação, né? Para aquecer esses 500 gramas dessa substância, certo? Com uma variação de 50, né? Isso foi de 20 para 70, então a variação é 50. Então ele quer saber qual é a capacidade térmica e qual é o calor específico. Ok? Então, muito simples. Vamos começar pela capacidade térmica, né? A capacidade térmica, ele é dado pela quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Ok? Então, desta forma, a gente consegue calcular a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica vai ser o quê? A quantidade de calor que foi trocado, que é de 4.000. Então, nós temos uma quantidade de calor de 4.000 calorias e uma temperatura que vai variar de quanto? Ó, era 70, né? Quer dizer, era 20, desculpa, foi para 70, né? Então houve uma variação de 50, não é isso? 50 graus Celsius. Só fazer 70 menos 20. Então, fazendo 70 menos 20, né, temperatura final menos a temperatura inicial, nós encontramos essa variação. Então, a variação é de 50. Pronto. Então, fazendo a divisão, nós podemos fazer o seguinte. Ó, né, dividir esses dois zeros, né, dividir por 10. Então, fica 400 dividido por 50. Ok? Então, a capacidade térmica vai ser igual. 40 dividido por 5 é 8. Certo? 40 dividido por 5 é 8. Sobrou um zero aqui em cima que eu não utilizei. Eu posso colocar aqui embaixo. Então vai ficar 80. A unidade de calor é calorias. E a temperatura foi em graus Celsius. Ou seja, a capacidade térmica é de 80 calorias por graus Celsius. Nós já encontramos a capacidade térmica. Agora vamos encontrar o calor específico, certo? O calor específico nós podemos encontrar de duas formas. Primeiro, utilizando a capacidade térmica, que também pode ser dado como massa vezes calor específico, não é? Porque agora eu tenho a capacidade térmica, eu tenho a massa que é 500 e eu posso encontrar o calor específico, né? Então o calor específico, que é dado pelo C minúsculo, ele vai ser, ó, capacidade térmica dividido pela massa. Tá ok? Então, o calor específico ele vai ser igual
A capacidade térmica que nós encontramos foi de 80, é isso? Então, 80. E a massa é de 500 gramas, né? 500 gramas. Ok? Meio quilo, né? Então, nós podemos fazer a nossa divisão, né? 0 com 0. Fica 8 dividido por 50, ok? 8 dividido por 50 a gente não consegue fazer. O máximo que eu posso fazer aqui, para poder amenizar minha questão, é fazer simplificações. Eu simplificar aqui, por exemplo, por 2, certo? E simplificar embaixo também por 2. Então, 8 dividido por 2, vou passar para cá desse lado, né? Então, 8 dividido por 2 vai ser 4. É isso? E 50 dividido por 2 vai ser 25. Pronto. Então, fazendo a divisão, 4 por 25, não é possível, né? Coloca um 0 para ficar 40, e embaixo um 0 e uma vírgula. 40 dividido por 25 vai ser 1. 1 vezes 25 vai dar o próprio 25. Porque se fosse um número maior do que 1, se fosse 2, passaria do 40. Porque ficaria 25 vezes 2, 50. 50 é maior do que 40. Então tem que ser um número ou igual a 40 ou menor. Ok? Então, 10 dividido por 5. 10 menos 5, desculpa, dá 5, né? Aqui ficou 3 menos 2 dá 1. Então, vai sobrar 15. 15 dividido por 25 não dá, mas eu tenho direito a um 0. 150 dividido por 25, né? Vai ser igual a 6. É isso? Porque de 2 em 2, o 25, nós temos o valor igual a 50, né? Então, se eu multiplicar 25 por 2, vai ser 50. Por 4 vai ser 100. Então, para dar 150, tem que ser mais 2, que é 6. Então, 6 vezes 25 dá 150 e não vai sobrar nada, né? Vai dar exato. Então, o nosso calor específico, quer dizer, é de 0,16 calorias por grama graus Celsius. Pronto. Encontramos a capacidade térmica e o calor específico. Bem facinho, né? Tem uma outra forma também de a gente encontrar esse mesmo calor específico. É utilizando a equação fundamental da calorimetria, certo? É dizer, por exemplo, o seguinte, ó, que quantidade de calor é igual a massa, calor específico, variação de temperatura, né? Então, o calor específico vai ser igual ao quê? Ó? A quantidade de calor, massa, vezes variação de temperatura, certo? Substituindo os dados, nós temos o seguinte. A quantidade de calor é 4.000. A massa é de 500. E a variação de temperatura foi de 50. Não é? Então, ó, 3 zeros embaixo com 3 zeros em cima. Né? Então, vai ficar o quê? Que o meu calor específico vai ser igual a 4 sobre, né, 5 vezes 5 vai ser igual a 25. 4 dividido por 25 nós já fizemos. Isso vai dar 0,16, né? Então, a resposta 0,16 grama por grau Celsius. Percebam, nós podemos encontrar esse calor específico de duas formas. Tá ok? Então, está respondida a primeira questão. Bem facinho, né? Bem simples. Então, vamos para a segunda questão. No caso da primeira, a resposta é a letra B. Não é isso? Então, está aí respondido. Então, a segunda questão. Vamos lá. A segunda questão, ela diz o seguinte. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine a situação
inicial de um copo com água e gelo em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema, o que acontece com ela? Letra A, permanece constante, mas o volume do sistema aumenta. Letra B, permanece constante, mas o volume do sistema diminui. Letra C, diminui e o volume do sistema aumenta. E letra D, a temperatura diminui, assim como o volume do sistema. Tá certo? Então é o seguinte, vamos lá para a questão 2. Então, a situação é um copo, é isso, e neste copo nós temos uma mistura, né? De gelo, que é a própria água no estado sólido, certo? E a água aqui no estado líquido, ok? Então o gelo, ele fica na parte de cima, né, por uma questão de densidade. Então é o seguinte, ele diz que essa mistura aqui apresenta uma temperatura de 0 graus Celsius, certo? Se apresenta uma temperatura de 0 graus Celsius, ele está passando pelo processo da fusão. Ou seja, o gelo está derretendo. Tá ok? Está derretendo, está virando água no estado líquido. Tá certo? Então, para que isso aconteça, ele está recebendo calor de alguma fonte, pode ser do ambiente. Certo? E quando esse gelo, essa água no estado líquido, ela recebe esse calor, certo? Ele não vai aumentar e nem diminuir sua temperatura por conta disso. Porque ele já está aqui no que nós chamamos de ponto de gelo da água, né? Então aqui é o ponto de gelo da água. Ou seja, é o momento em que ocorre a mudança de fase. Então o calor que essa pedra de gelo está recebendo do ambiente, ela está usando exclusivamente, olha só a palavra, está utilizando exclusivamente para a mudança de estado. Se está utilizando exclusivamente para a mudança de estado, certo? A temperatura, ela permanece constante. Ela não aumenta nem diminui, ela permanece constante, porque aqui está acontecendo um processo de troca de calor que nós chamamos de calor latente. Chamamos de calor latente, não é? É aquele processo de troca de calor em que não há variação na temperatura, há apenas mudança de estado, tá certo? Então, a temperatura permanece constante, assim como fala na letra A e na letra B. Então, estamos entre a letra A e a letra B, certo? E o que acontece com o volume? O que está acontecendo com o volume? Muito simples. Quando nós falamos lá na aula sobre a dilatação da água, né, uma dilatação anômala, ok? Nós dissemos o seguinte, que a água ela passava por um processo de dilatação que era um pouquinho diferente, certo? Então, vamos fazer aqui uma relação de volume e temperatura, certo? E é o seguinte, quando a temperatura é 0, nós temos um determinado volume, certo? Aqui para a água. A água está num determinado volume. E o que é que acontece? Ao invés de no momento que ela receber calor, ela se dilatar, ela aumentar o seu volume, a água ela vai fazer um processo tanto quanto curioso. Ela vai diminuir primeiramente o seu volume, chega a uma contração máxima aqui, né? E depois ele aumenta. Tá certo? Então acontece basicamente desta forma. Ele diminui primeiramente o seu volume para depois o seu volume subir. E isso acontece, né, a contração máxima acontece quando a temperatura ela é igual a 4 graus Celsius. Falamos isso em sala de aula, né? Lá acontece
a contração máxima, para depois ele voltar aí a dilatar normalmente, não é isso? As moléculas se separarem normalmente, tá ok? Então, primeiramente acontece o quê? Uma contração e depois acontece uma expansão, tá ok? Então, primeiro há uma diminuição no volume para depois ter um aumento no volume. E nós vimos isso, né? Nós estamos vendo isso lá na letra B, certo? A temperatura permanece constante, mas o volume do sistema ele diminui, tá ok? A partir dos 4 graus, certinho? Então, resposta, letra B. Bem facinho, né? Bem simples o entendimento dessa questão. Vamos para a próxima, né? Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância a partir de 25 graus Celsius. Isso em função do tempo. Okay? Então vamos passar para cá aquele gráficozinho lá, né? Aquelas curvas de aquecimento, poder a gente analisar aqui no quadro. Então, este lado nós temos temperatura, ok? E aqui o tempo, né? Então, ele começa aqui a 25 graus, ok? Temperatura aqui é em Celsius. E o tempo aqui é em segundos, tá ok? Então, a partir do 25, ó, ele vai subir, depois ele permanece, né, constante, isso quando chega aqui a 41 graus. Depois ele sobe novamente, aí fica constante, aí depois sobe novamente, né? Então nós vamos ter alguns pontos aqui de temperatura, né? Neste caso 182 graus, ok? Então ele começa a partir do 25 e ele vai fazer aí, vai ter este comportamento, né? Então assinale a alternativa correta. Letra A. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 até 41 graus Celsius. Essa é a letra A. Letra B. A substância A não é uma substância pura. Letra C. A temperatura de ebulição da substância A é de 41 graus Celsius. Letra D. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 182 graus. E letra E, em 25 graus Celsius a substância é um líquido. Bom, vamos olhar para cá para o gráfico, certo? Vocês percebem aí no gráfico, né, que apareceu na questão para vocês, que nós temos dois intervalos em que ele é constante, ou seja, ele é uma reta na horizontal, que é este intervalo aqui, ó, que é este intervalo e este outro intervalo aqui, ó. Então, nesses intervalos, o gráfico ele é uma constante. Isso quer dizer o quê? Que nesses intervalos nós temos uma mudança de estado, ok? Neste intervalo, nestes dois intervalos, nós temos mudanças de estados. Então, aqui há uma mudança de estado e bem aqui também há uma mudança de estado. Tá ok? E aonde os gráficos são crescentes, são 3 intervalos, né, onde os gráficos eles são crescentes, quer dizer aí que nesses intervalos nós temos os estados da matéria, certo? Neste caso, do 25, como é o menor, dos 25 a 41, é o estado sólido, né, do 41 a 82 é o estado líquido, e acima do 82 é o estado de gás, ou estado de vapor. Tá ok? Então, dentre as alternativas, a letra A é a que vai contemplar, porque ele diz que a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 41. E realmente é, ó, aqui, ó, é o sólido. Tá certo? Então, resposta da terceira, letra A. No caso da letra B, a substância A não é uma substância pura. É substância pura sim. Porque se não fosse substância pura, esses pontos onde há mudança de estado, eles não seriam constantes. Eles seriam também uma crescente. Então o gráfico ele se comportaria mais ou menos desse jeito. Ó. Então, os pontos, né, de mudança de estado eles não seriam horizontais, mas eles seriam também uma crescente. Tá ok?
Bom, então com essa questão nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.